Alô? Isso, agora espera. Pronto! Queridos, boa noite, bem-vindos. Pessoal que está em casa, pessoal que está aqui na sala, muito bem-vindos. Estamos encerrando, deixa eu fechar ali. Pessoal que está em casa não está sabendo, mas está um frio desgraçado aqui nessa sala, tá doido. A ver se a gente trabalha mais. Ah, chegou. Gente, estamos começando mais uma aula e a gente praticamente encerra o conteúdo hoje. Fica faltando, que foi lembrado aqui pelo meu amigo, muito bem lembrado, uma aula só que eu dou semana que vem, que é de indígenas brasileiros, que foi que entrou no seu cronograma. Em uma aula a gente termina isso, que é relativamente rápido, rapidinho mesmo. Não tem nem questão para fazer, porque não tinha esse assunto. Aí, para não quebrar a sequência, eu dou isso aqui. A aula passada, a gente falou sobre o governo militar e terminou assim, com a eleição indireta, porque a emenda Dante de Oliveira não foi aprovada, e quem foi eleito foi o Tancredo Neves, que era da oposição. Só que o bichinho morreu de morte morrida, foi doença, foi matado não, oficialmente é assim, depois a gente discute. Morreu antes de tomar posse, aí gerou aquela confusão se o vice assume ou se faz uma nova eleição, acabou resolvendo que o vice dele assumiria, que no caso é esse caboclo aqui, ó. José Sarney, que a não ser que ele tenha morrido hoje de manhã, tá vivo ainda. Então agora a gente está falando, como eu disse, pessoas vivas. Tá velho, já tá virando petróleo, com a passagem na mão, mas tá vivo. Tá bom? É o bigodão. Então o Sarney, ele começa o período de nova república ou redemocratização sem ter sido eleito a nada. Porque ele era vice do Tancredo que foi eleito, Tancredo também que não foi eleito diretamente. Foi eleito pelo Congresso. Eu não comentei isso, gente, mas desde o governo militar, lá atrás, o governo militar, quando começou com o Castelo Branco, que a partir de agora todas as eleições é presidente e vice-presidente junto. Vocês lembram que antigamente era separado, você votava para presidente e para vice. Agora não. Desde o governo militar que você vota para presidente, o vice já vem como um combo, tá? Inclusive um troço do regime militar, que pouca possibilidade de cair, mas enfim, eu não sei se você sabe, foram 5 presidentes militares. Todos os 5 foram eleitos indiretamente, eu falei com vocês, e todos os 5 tinham um vice-presidente civil. Só que o cara não assumiu, não fez nada, então ninguém nem sabe da existência dele. E toda eleição tinha concorrente, só que os militares sempre que ganhavam, porque o Congresso votava neles, tá bom? Cuidado com peguinhas, eu falei pra outra turma, então eu vou falar para vocês aqui do governo militar. Apesar de você estar fazendo prova para uma instituição militar, pode ser que eles queiram te confundir falando o seguinte, induzindo vocês que o governo foi militar, foi uma ditadura e por isso não teve uma série de coisas. Exemplo, não teve eleição para presidente. Teve, todos os 5 foram eleitos, não era direto, mas tinha. 2, não tinha partido de oposição legalizado. Tinha o MDB. 3, o Congresso permaneceu fechado. Não, o Congresso foi fechado mais uma vez, mas permaneceu não, senão como é que os caras iam virar presidente? 4, a Constituição que teve, já que é governo militar, foi outorgada. Não foi, ela foi promulgada. Então cuidado com esses peguinhas pra vocês não caírem lá, tá bom? Porque passa na cabeça assim, é ditadura, se é ditadura não teve esse monte de coisa. E tudo isso que eu falei teve. Tá bom, gente? Então se liga aí. Vamos começar então? Vamos falar então. Gente, olha só, começa o governo de José Sarney. O mandato Sarney ainda são 5 anos. 85 todo, 86, 87, 88, 89.
finalzinho de 89, que vai ter uma eleição para alguém, tá? E aí o Sarney, quando assume, a crise econômica, principalmente a inflação, estava altíssima, porque está no seu caderno que os últimos 10 anos do governo militar, a economia estava ruim. Lembra, economia boa é no início, milagre econômico e tal. Então, ou seja, os militares deixaram uma herança ruim, que não vai estar na sua prova falando da herança ruim que os militares deixaram, claro. E aí o Sarney, gente, logo depois que ele assumiu, através do seu ministro da Fazenda, Dilson Funaro, elaborou um plano econômico chamado Plano Cruzado, em 86. Eu ponho uma palavra só aqui que talvez já esclareça, mas eu vou explicar, tá? Só isso aqui já ajuda? Então eu explico. O que foi o Plano Cruzado? Foi um plano onde o governo tabelou o preço dos produtos e serviços de primeira necessidade. O governo, Clécio, falar tabelou dá no mesmo que eu falar que o governo congelou o preço, dá no mesmo, tanto faz. Falar tabelou ou congelou. Tá certo que o governo congelou o salário também, então os preços não subiam, o salário também não subia. Mas qual é a vantagem, gente? É o seguinte, porque antes do plano a inflação estava tão alta que os preços subiam mais de uma vez no mesmo dia. Vocês não pegaram isso pela idade de vocês que eu estou vendo. Eu pegava, nessa época eu já tinha, não interessa quantos anos, mas eu já tinha uma certa consciência. E eu lembro que acontecia o seguinte, você ir na padaria comprar o leite é um valor. No final do dia, do mesmo dia, tu ia na padaria, o leite era outro valor. Então a inflação estava um troço absurdo. Ao congelar tudo, pelo menos tu tem a noção. Hoje é um preço, amanhã é o mesmo preço. Então a ideia é um tabelamento do preço. Para, Clécio, tabelar ou congelar preço, eu posso falar que isso aqui é uma medida intervencionista. O Estado está intervindo na economia. Sim. E para que, Clécio, que está tabelando? O objetivo, segurar a danada da inflação. Então o governo tabelou isso, não podia subir. Pergunta! O plano deu certo ou errado? Sabia, todo mundo fala isso. Ele fala, se é Brasil só pode ter dado errado, né? Então, vamos lá. A resposta certa é, e inclusive respondiam as questões da SpaceX que estava desse jeitinho lá. Inicialmente deu certo. A inflação realmente chegou a congelar? Congelou. Eu comprava o leite, na semana seguinte o leite estava no mesmo preço. Então deu certo. Clécio, se eu falei inicialmente, tu já sabe então que na frente o plano vai ser todo cagado. Vai dar errado. Ele deu certo no começo, mas depois fracassou. Explica por que deu errado. Agora que vem o barato. Seguinte, gente. Primeira coisa, o governo tabelou. Como é que é tabelar preço de produto? O governo tirou uma média do preço das coisas e ele estabeleceu um preço. Ninguém podia vender acima, pode vender abaixo. Tá. Clécio, vou falar aqui rapidinho para vocês poderem entender o motivo do fracasso. Como é que eu sei que o produto está tabelado, né? Eu vou com mamãe no mercado comprar um arroz Tijuão. Como é que eu sei qual é o valor ali, se aquilo é o valor tabelado ou não? O governo divulgava 2 ou 3 vezes por semana em jornais de grande circulação uma lista com todos os produtos, e o valor do lado. Imagina um saco. Extrato de tomate SIC, extrato de tomate elefante de 250 gramas, extrato de tomate elefante de 500 gramas, extrato de tomate... O que você tinha que fazer? Arrancar aquelas páginas do jornal e ir para o mercado com aquele calhamaço de folha. Então, quando você está comprando ali arroz Tijuão, você fala, Clécio, meu filho, olha aí quanto é que é arroz Tijuão, 5 quilos. Eu olhava, mãe, tá dizendo aqui que é... E a moeda ainda mudou, do cruzeiro passou para o cruzado. Mãe, tá dizendo aqui que é 5 cruzados e 26 centavos. Na prateleira tem que estar no máximo 5,26. Então, como é que o povo sabia? O governo divulgava no jornal e você tinha que ir para o mercado com aquilo. Tá. E se não tiver, se o preço ali estiver acima? Já ouviram falar numa coisinha que caiu na prova da SpaceX também? Fiscais do Sarney? Quem eram os fiscais do Sarney? Devia ser policiais, né? Os agentes do governo. Não. O presidente Sarney, em rede nacional, da seguinte forma. Ele explicou, na verdade, o ministro dele, Dilson Funaro, explicou o plano, blá, 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 e falou assim, vocês vão pegar essas folhas do jornal e vão ver nos mercados se o preço está batendo com aquilo. Se o preço estiver acima, na hora você tem que chamar o gerente e ele tem que abaixar o preço na sua frente. Se ele não quiser abaixar o preço, você, cidadão comum, tem o poder dado pelo presidente da República chamar a polícia e fechar o mercado. Fechar o mercado? Fechado. Isso chegou a acontecer? Mais de uma vez chegou a acontecer.
E, inclusive, ele falava, vocês, povo, é que vão ser os meus fiscais. Então, Clécio, quem são os fiscais de Sarney? Todo mundo. Eu, você, é a população. Se você for no YouTube lá, colocar retrospectiva 86, tem uma cena clássica de um cara em São Paulo falando, eu falo o nome dele todinho, fulano de tal, em nome do presidente Sarney, fecha o mercado. Baixa, os pobres tudo gritando, que o pobre adora baixaria. Então, gente, o troço gerou uma euforia boa, até um patriotismo. Por quê? No início, o preço está estabilizado das coisas e eu não sou um bosta, eu sou um fiscal de Sarney, eu posso fechar um Carrefour na vida. Claro que o mercado paga uma multa e no dia seguinte abre, mas tem até aquela questão moral. Tá, qual foi o motivo do fracasso? Tudo lindo, fiscal de Sarney, empolgação, mercado sendo fechado, inflação controlada. Eu sou dono de mercado. Posso vender acima do tabelamento? Não. Se não tem o mercado fechado, eu pago multa. Mas eu sou obrigado a vender? Calma que eu vou explicar. Um troço que é difícil vocês imaginarem, em 86 vocês não deviam estar nascidos, começou a faltar produtos. Faltar produto é você ir num tipo um Carrefour da vida e ver um corredor inteiro com prateleira vazia. Faltando arroz, faltando óleo, faltando feijão, farinha, o básico. E aí o que acontecia? Não tinha, você falava com o cara, falava, não estão entregando, faltou. Tem até uma curiosidade, se der tempo eu conto depois. Começou a faltar. Aí você vai no mercado procurar arroz, não acha. Vai no outro, não acha. No outro, não acha. Você tem que fazer almoço, nada. Você vai no quarto mercado, você acha o arroz no preço acima da tabela. O que tu faz? Compra. Tu tá precisando do arroz. Esse produto acima do preço é o que a gente chama de mercado negro. Então, mercado negro não é contrabando de salsicha, tráfico de ervilha, não, gente. É simplesmente vender o produto com preço fora. Aí você fala, ô povo ignorante, pra que comprou? Fecha o mercado. E tu volta pra casa sem a comida? Resumo, o mercado negro só aconteceu porque estava... Então responde, Clécio, como que o plano fracassou? Começou a faltar produtos no mercado e por causa dessa falta, começaram a vender o produto acima da tabela e o pessoal obrigado a pagar. Se você está comprando produtos acima da tabela, para que serve a tabela? Nada. Aí o presidente, em novembro, ele começou em fevereiro o plano, se eu não me engano. Em novembro ele cancelou o tabelamento. Aí depois que cancelou, que a gente ficou sabendo? Foi cancelar, no dia seguinte os mercados com a prateleira tudo cheia. Ou seja, depois a gente descobriu o que aconteceu. Na verdade não estava faltando produto. Os donos do mercado é que faziam o quê? Escondiam os produtos, não colocavam à venda para forçar o fim do tabelamento. E aconteceu? Aconteceu. Aí o plano deu errado. Então, deu certo no início, depois deu errado. Só para vocês terem ideia, no mesmo Sarney, tá? Em 87, ele ainda fez outros planos, chamado Plano Cruzado 2, Plano Bresser, Plano Verão. Todos eles eram a mesma coisa, é tabelamento de preço. Todos eles deram errado. O cruzado foi o que durou mais tempo. Então, ou seja, gerou uma euforia, uma alegria no início, mas depois o plano foi por água abaixo, a inflação voltou, subiu, o preço tudo normal, cagou tudo. Enfim, mas pelo menos tentamos, né? Foi no governo dele também que nós fizemos a nossa 7ª e última Constituição. Um dos materiais que eu vou entregar para vocês, na partir da próxima aula, que eu falei que ia dar uma série de anexos, né? É um só das Constituições. Gente, só lembrança que eu vou apagar, tá? Mas só para ver se vocês lembram. Nós temos as Constituições de Dom Pedro I, Deodoro, Vargas de novo, Dutra, governo militar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Promulgado ou outorgada, gente? Essa aí. Promulgada, né? Se nós estamos na democracia, meu Deus do céu. Constituição promulgada. Fala aí que eu não vou escrever não, só falar as principais características dessa, que dão até apelido de Constituição Cidadã. Fala as principais características da Constituição de 88. Vamos lá. Novas leis trabalhistas,
Então trouxe algumas vantagens trabalhistas, que tinha lá desde 34 de Vargas, né? Trouxe novas leis trabalhistas. O que mais? Essa agora vale a pena tomar cuidado. Analfabeto passa a votar. É a única Constituição que dá o direito de voto para analfabeto. Não, Clécio, eu lembro que em João Goulart tinha uma tal de reformas de base que falava de voto para analfabeto. Aquilo era projeto, não chegou a se concretizar. Analfabeto só começa a votar agora. E o voto ainda é opcional, assim como 16 e 17 anos, acima de 70. Leis de proteção ao índio e meio ambiente. Então, leis ecológicas, esse negócio de ecologia, é da década de 80 para frente. E mais umazinha, já que não dá para falar tudo, a partir de agora, racismo é crime. Antes não era. Ela criminaliza o racismo, dá leis de proteção ambiental, novas leis trabalhistas, analfabeto vota, beleza. Amados, vamos ao que interessa. Final de 1989, nós tivemos primeira eleição direta para presidente depois do governo militar. Todo mundo já sabe que é o Collor que vai ganhar, que está escrito aqui. Mas deixa eu fazer uma perguntinha para vocês. Collor, olha a pergunta que eu vou fazer. Collor é o primeiro presidente civil eleito diretamente após o regime militar. Lembra que eu fiz aquela peguinha com vocês? Primeiro presidente civil eleito só, após o regime militar, Itamar. Primeiro presidente civil a tomar posse ou entrar em exercício, Sarney. E o primeiro eleito pelo povo, ou de forma direta, qual? Alguém grita para mim e responde. Eleição direta pelo povo. Antes dele, quem foi o último presidente eleito pelo voto direto? Vai andando para trás aí. O povo foi lá votar nele. Quem foi o último? Vai travou hoje? Fala o nome qualquer. Vai andando para trás aí e vê quem é. Jânio Quadros. 1960. Depois do Juscelino, 1960, elegeram o Jânio... O da vassoura. Doidão. Elegeram o Jânio Quadros, que ele toma posse em 61. Por que ele é o último? Porque depois de Jânio, quem vem é o Jango. Jango já é vice. Depois do Jango vem militar. Os militares todinho foram indiretas. Depois do militar vem o Sarney, que nem eleito foi. E se quisesse considerar o Tancredo, foi indireto também. Ou seja, por que essa eleição em 89, que faz o cara entrar em 90, ficou tão famosa? Porque para boa parte da população brasileira era a primeira vez na vida que estava votando para presidente. Porque quem está votando pela segunda ou terceira é só velho. Porque a última eleição foi em 60. Então, para você falar que está votando pela segunda vez, tu já tinha que ter 18 anos em 1960. Então, ou seja, para grande parte da população, essa é a primeira vez na vida que está votando para presidente. E apareceu o candidato para Dedéu. Aí tinha Ulisses Guimarães, Roberto Freire, Paulo Maluf, Leonel Brizola. Lula concorreu pela primeira vez nessa. Lula e Deus a quatro. Ganhou quem? Fernando Collor de Mello, com um título, ele lembra Jânio Quadros. Lembra que Jânio falava, vou varrer a corrupção do país? Foi assim que ele conseguiu ganhar a eleição. Collor ganhou o título de caçador de Marajá. Eu vou acabar com as mamatas no país. O que é Marajá? Marajá são aqueles funcionários do governo que recebem altos salários, mas que não trabalham. Ele falou, eu vou demitir gente a rodo que está sobrando no governo. Eu vou moralizar o país, acabar com essa baixaria. Lembrava Jânio Quadros. Porra, parece ser o cara ideal. E ele parecia todo moderninho. Foi o presidente mais jovem do Brasil. Meninas, já ouviram a história de que muita mulher votou nele porque ele era bonito. Já ouviram isso? Aconteceu mesmo, ele andava, a campanha eleitoral dele era andando de jet ski, pilotando o jato da FAB, andando em carro de Fórmula 1, todo mundo falou, uou, é o cara. E ganhou. Deu certo. Deu certo por quê? Ué, porque ele foi eleito. Ganhou, apareceu como azarão e ganhou. Collor ganhou. Ué, Clécio, você falou que o mandato era 5 anos, tem menos aqui. É que nós vamos ter um pequeno probleminha aqui no meio do caminho. Calma. Primeira coisa, ganhou no primeiro dia de governo. Primeiro mesmo, 1990.
Ele lançou um plano econômico, o Plano Collor. Objetivo, o mesmo do Plano Cruzado, conter inflação. Mas como? Se eu colocar só isso, vocês lembram o que é? O governo trocou de moeda de novo, tá? Saiu de cruzado, foi para cruzado novo. E o plano Collor é, o governo confiscou de surpresa, sem ninguém saber, da noite pro dia. O governo confiscou todo o dinheiro que a população tinha no banco, em aplicações bancárias, acima de 50 mil cruzados novos. Daria tipo uns 5 mil reais hoje. Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Plano, o governo confiscou, pegou de surpresa, de supetão, todo o dinheiro que o povo tenha no banco, poupança, CDB, qualquer coisa que tenha no banco, acima de 50 mil cruzados novos. Eu vou usar o termo que a ministra da Fazenda dele, Zélia Cardoso de Mello, falou. O governo bloqueou todo o dinheiro que o povo tinha no banco, acima. Vocês devem lembrar assim, Collor é aquele que pegou o dinheiro da poupança. A gente fala poupança, gente, porque poupança era a aplicação mais comum na época, mas é qualquer dinheiro que esteja no banco. Eu sei que deve ter gente aqui cujo vô quer ver o capeta, mas não quer ver esse cara aqui. Vou explicar por quê. Qual era a ideia? Gente, imagina, você foi tirar um extrato no banco na plena segunda-feira, nada, ou só esse valor máximo, 50 mil cruzados novos. No mesmo dia, Zélia Cardoso de Mello, óbvio, apareceu na televisão Rede Nacional para poder explicar. E ela disse, povo, vagabunda, cachorro. Falei, calma, deixa eu explicar. Vou usar a palavra dela. Primeira coisa, povo, seu dinheiro não sumiu. Como que não? Tirei o extrato daqui. Calma! Teu dinheiro está apenas bloqueado. Falei, bloqueado, confiscado, deu no mesmo. Eu não posso usar. Falei, calma, o plano é assim. O governo confiscou o seu dinheiro, ou bloqueou o seu dinheiro, acima de 50 mil cruzados. Então, se você tem 200 mil, rodou 150. Você tem 70, rodou 20. Entendeu? Qualquer coisa acima de 50. Se eu tenho 1 milhão, roubou 900. O governo confiscou seu dinheiro apenas por um prazo de 18 meses. Dá um ano e meio, né? Então o governo pegou esse dinheiro apenas por um prazo de 18 meses. Para quê? Qual o objetivo, Zé? Explico. Tirando o dinheiro do povo, respondam para mim vocês, o poder de consumo da população vai aumentar ou diminuir? Diminuir. Os comerciantes, para poder vender o produto, vão ter que fazer o quê? Abaixar o preço. Forcei a inflação a baixar. Então a ideia é diminuir o seu poder de consumo para que a inflação baixe e lá na frente, quando ela estiver sob controle, eu devolvo o dinheiro. Pausa. Plano deu certo ou errado? Negativo. É para responder do mesmo jeito que o cruzado. Inicialmente deu certo. Como que deu certo, Cláudio? Pegou meu dinheiro? Vocês não estão raciocinando. A maior parte da população brasileira é pobre. Pobre tem quanto no banco? Nada. Então quem é pobre perdeu o quê? Nada. Mas a inflação chegou a dar negativa. O que é isso? Fui comprar leite. Tanto. Amanhã eu voltei, o leite estava até mais barato. Baixou. Então eu, que sou pobre, não perdi nada e ainda estou vendo o preço baixar. Adorei o plano. Então, para a maior parte da população, deu certo. Não perdi dinheiro nenhum, ou se eu sou pobre, sou um pobre mais ou menos, então eu tinha 20 mil. Perdi nada, é acima de 50. Então, ou seja, não perdi dinheiro nenhum e eu estou vendo o preço baixar. Lindo. Quem era classe média para cima é que ficou P. Quem tinha alguma coisa no banco, mas mesmo quem teve o dinheiro confiscado, muitos deram um voto de confiança falando, é por 1 ano e meio. O dinheiro vai voltar, então dá para segurar as pontas. Vamos lá. Se eu falei que inicialmente deu certo, então você já sabe que o plano fracassou. Motivo do fracasso. Em cima foi aquele lance de falta de produto, mercado negro, né? Qual foi o problema aqui do Collor? O objetivo era segurar a grana por 18 meses. Esse foi combinado. Quando o plano foi feito, gente, principalmente as pessoas mais ricas do Brasil, um monte de gente começou a entrar com processo no governo falando que isso é inconstitucional, porque pegou dinheiro, blá, 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 blá. Resumo, por que o plano fracassou? Porque antes dos 18 meses,
O governo acabou cedendo e liberando o dinheiro, olha para mim, apenas de alguns. Quem era mais rico? Não aguentou e liberou o dinheiro. Só que quando liberou de apenas de alguns, jogou de certa forma uma certa quantia de dinheiro no mercado. Ao jogar no mercado, a inflação voltou a subir. Então, por exemplo, eu sou classe média. Tirou meu dinheiro, não voltou ainda, mas eu já estou vendo o preço subir. Fiquei puto da vida. Então o plano fracassou porque foi devolvido uma parte do dinheiro antes dos 18 meses, fazendo com que a inflação subisse e perdesse o controle. Agora a pergunta que eu tenho certeza que todo mundo vai responder, e vai responder errado. Tá, o plano deu errado. Mas pelo menos no final de 18 meses, o dinheiro voltou? Sim ou não? Pois é, o certo você vai falar, voltou? Não, professor, meu avô até hoje está puto, como é que não voltou? Explico. No final dos 18 meses, o dinheiro voltou. Voltou parcelado, longas prestações e sem correção. Não entendi. Seria mais ou menos assim. Eu falo, me empresta 100 reais? Você toma. Eu falo, eu vou te pagar. Tá bom. Te dou R$1 por mês. Porra, Clécio, mas aí você vai terminar de pagar daqui a 100 meses. Mas daqui a 100 meses, 100 reais não vale mais nada. Mas eu paguei. Então, ou seja, como a inflação era muito alta e o dinheiro foi devolvido, tipo estilo Casas Bahia, a prestação, e sem correção, quando ele voltou todo, pelo tempo que passou, ele já não valia nada. Então seria assim, o governo confiscou de mim um valor correspondente a uma casa e devolveu o correspondente a uma bicicleta. Por isso que muita gente fala, perdi dinheiro. Muito. Tá? Esse, só com curiosidade, caso tenha parente de alguém aqui, tem processo rolando até hoje, tá? Disso aqui. Vira e mexe, sai um processo ganho, hein? Então vai que você chega em casa, teu avô tá pulando. O que foi? Filha, saiu o resultado do processo de 1990. Que saiu agora o resultado e eu peguei uma grana aí. Bora viajar, aloprar, vamos para Caldas Novas, né? Vamos surtar, né? Isso, torrar dinheiro. Vamos para Pirinópolis logo. Então vamos lá. Então, gente, deu errado o plano, tá bom? Duro, gente, não é isso. Duro foi ver que o próprio governo, o presidente, depois admitiu que teve casos que ele lamentou ter ocorrido. Por exemplo, quem tinha o dinheiro só para economias e perdeu, vai lá. Mas e quem gastou 20 anos trabalhando e era o dinheiro para comprar casa? E o plano foi uma semana antes de comprar casa. Quem, como teve, juntou dinheiro, por exemplo, para a cirurgia do filho. E o plano aconteceu uma semana antes. E aí? Esse quer beijar o capeta, mas não quer ver ele. Porque está puto. Perdeu tudo, né? Professor, mas no caso assim, dos cofres públicos, voltou ao normal, amenizou um pouco das dívidas ou não? Mesmo você então, não devolvendo o dinheiro pro pessoal, eles ficam com o dinheiro. Você fala, pelo menos esse dinheiro todo foi usado para o próprio país, encheu os cofres públicos. Não, mas foi usado nas cascatas de carpa canadense, japonesa que ele tinha na casa dele. Pausa. Vou falar um troço que é normal você pensar. Todo mundo já sabe que impeachment é quando o Collor vai ser expulso, né? Então, primeira coisa, vou explicar o porquê. Primeira coisa, o impeachment não tem nada a ver com o fracasso do plano dele. Então vai colocar, ele sofreu impeachment porque o plano Collor deu errado. Nada a ver. Fez o plano deu errado. Ponto, parágrafo. Outro assunto. Tem nada a ver uma coisa com a outra, tá bom, gente? Então, o impeachment não tem relação nenhuma com o plano. O plano acabou. Clécio, o que foi que aconteceu? Em 1992, o Congresso recebeu denúncias de corrupção do presidente Collor. É novidade, todo presidente tem denúncia de corrupção. Pois é, qual era a denúncia dele? Era o seguinte, vocês sabem que o governo ele faz N obras públicas no país. Eu não sei se vocês sabem, quando o governo vai fazer uma obra qualquer, uma ponte, não é o governo em si que faz, ele paga uma empresa particular para fazer. Como? Faz um trem chamado licitação. Escolhe aí umas 4, 5 empresas, coloca uma série de regrinhas, aquela que cumprir as regrinhas, o governo dá o dinheiro e a empresa vai lá e faz. Assim que funciona. Como é que aconteceu aqui? A denúncia é que essas empresas que ganhavam licitação, que faziam obras no país, davam uma grana por baixo dos panos para o Collor, para que ele mexesse os pauzinhos e a empresa sempre fosse escolhida. Já vou te responder aí. Então, a questão aqui é desvio de verba. O presidente está recebendo uma grana por fora para beneficiar certas empresas. Já vou te responder.
O que o Congresso fez? É verdade? Não sei. Então abriu uma CPI. CPI é Comissão Parlamentar de Inquérito. Vamos investigar se isso é verdade ou não. Qual conclusão que a CPI chegou? Que era verdade. Que o presidente estava envolvido nesse esquema de corrupção. Fala, meu jovem. Professor, no caso, licitamento, no caso, a mesma coisa que os pregões que o pessoal faz até hoje, né? Só que aqui o governo ele põe uma série de regrinhas que as empresas têm que cumprir. Há que cumprir todas essas regras, é o que ele paga. Teoricamente, então, licitação é uma coisa isenta. É a empresa que ofereceu o melhor preço para o governo, esse tipo de coisa. E o que alegaram aqui é que estava tendo um direcionamento. O presidente estava embolsando uma grana, que mandava umas contas no exterior, para escolher determinadas empresas. E agora vem a pergunta principal. O Congresso fez CPI e chegou à conclusão que o Collor era culpado, estava envolvido. Responda para mim. O Collor renunciou ou o Collor sofreu impeachment? Então, se tiver renunciou, está errado? Então, se tiver que o impeachment está errado? Ué, gente, aparece lá o xizinho, você marca o quê? Qual lá? Como terminou o governo Collor? O que você marca lá? Então vamos lá, gente. Não pode aparecer a pergunta desse jeito. Por quê? As duas coisas estão corretas. Ele sofreu o impeachment e ele renunciou. Não tem como ser as duas, não. Explico. É o seguinte. O que é o impeachment? Impeachment é uma punição, ou melhor, é uma punição que vem em duas partes. Uma, você é destituído do cargo, como se fosse demitido. E 2, você fica 8 anos inelegíveis. 8 anos que você não pode concorrer nem a síndico de prédio, nada. O que aconteceu? A Câmara dos Deputados votou, chegou à conclusão que ele era culpado e a Câmara votou pelo impeachment, para ele ser expulso, ganhar punição. E mandou para o Senado. Aí o Senado ia votar. Se o Senado chegasse à mesma conclusão, ele ia ser expulso e ganhar a punição de 8 anos. O que aconteceu? Antes do Senado votar, quando o processo de impeachment ainda estava acontecendo, não tinha concluído, o Collor percebeu que ia rodar. Aí o que ele, esperto, fez? Renunciou antes de concluir o processo de impeachment. Por quê? Na cabeça dele. Se eu renunciar, eu saio, o processo de impeachment para e eu não ganho a punição dos 8 anos. Eu só saio. Eu posso voltar depois. Qual foi o azar dele? Ele renunciou. Então, se aparecer na prova que ele renunciou, o item está certo. Ele realmente renunciou à presidência. O problema é que depois de renunciou, o processo não parou. O Senado votou e votou pela aprovação do impeachment. Aí, quando for aplicar a pena, vamos aplicar a pena. Pena número 1, expulsa ele do cargo. Mas ele já saiu. Ah, é? Então, a pena número 2, ele ganhou a punição dos 8 anos? Ganhou. Então, ele chegou a sofrer o impeachment? Sofreu. Renunciou e ganhou a punição. Diga-se de passagem. 8 anos, quer dizer que desde o ano 2000 que ele está limpo. A punição já cumpriu, certo? Se hoje ele quiser concorrer à presidência, está devendo nada. Tá devendo coisa nenhuma, está limpinho. E aí ele rodou, saiu. Beleza, gente? Então você coloca as duas coisas aí. Coloca que sofreu o impeachment, porque ele levou a punição dos 8 anos, e coloca que ele renunciou. Tanto é que quando teve, só curiosidade rápida, o impeachment da Dilma, agora, da Dilma fizeram diferente, separaram a punição. Ela foi expulsa, mas não ganhou a punição dos 8 anos. Aí foram em cima dele, ele ficou puto, falando que foi golpe, que armaram pra ele, que pra ela era diferente, blá, 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 blá. Não vamos discutir isso. Quem entra? Mineirinho, Itamar Franco, de novo, só entrou porque é vice. Nossa, mas no Brasil vice tem mania de assumir, né, Clécio? Tem. Floriano Peixoto, João Goulart, Sarney, Itamar, Temer, fica ligado. E os vice aqui tem mania de assumir. Itamar Franco assumiu. Quem votou em Itamar Franco? Ninguém. Ele era vice do Collor que tomou impeachment. E aí uma coisa rapidinho, que nunca vi cair em prova, mas sei lá, que eles colocam lá de propósito, no governo de Itamar, em 93, estava previsto na Constituição, tá? Foi feito um plebiscito no Brasil para decidir a forma e o sistema do governo. Eu votei, inclusive, nessa aí já. Era uma votação que tinha um quadradinho que você votava assim, você quer que o Brasil seja
república ou monarquia. E embaixo você votava presidencialista ou parlamentarista. O que aconteceu? Ninguém fala desse plebiscito porque venceu a república presidencialista. Ou seja, não mudou nada. Continuou a mesma coisa. Mas ao menos deu um frio na espinha porque a gente poderia ter virado uma monarquia dentro da lei. Ganhou até 20 e pouco por cento a monarquia. Teve até uma contagem boa, gente. Ó, coisa boa. Não, eu votei na república presidencialista. Tá? Mas se a gente virasse monarquia, antes que alguém fale, ó, Clécio, você ia chamar o pessoal de Portugal? Não, gente. Nós temos até hoje os descendentes da família real que está aqui no Brasil. Então, se hoje Bolsonaro, Lula, sei lá quem, decidir que o Brasil vire monarquia, já tem os herdeiros. A gente vai fazer votação quem vai ser o rei, não, gente. Já tem decidido, são os descendentes de Dom Pedro que moram aqui. Tudo normalzinho. Tá, mas aqui não deu nada, não. Itamar Franco buscou ser um político conciliador, ou seja, ele entrou numa tipo assim, eu não quero incomodar ninguém. Tanto que a primeira coisa que ele fez quando assumiu, gente, foi mudar todo o ministério. Pegou todos os ministros, tirou e colocou um ministro de cada partido, para ficar naquela de ficar bem com todo mundo, né? Tá. No finalzinho do governo dele, foi lançado um plano econômico pelo ministro da Fazenda dele, Fernando Henrique Cardoso. Que plano é esse? Plano Real. Clécio, plano Real, plano Collor, plano Cruzado e esses outros aqui. Todos têm o mesmo objetivo, conter a danada da inflação. Como é que é feito? Antes de explicar o plano real, deixa eu falar o peguinha. Todo mundo cai. Plano real, que eu vou explicar ainda, foi feito no governo do Itamar Franco, pelo ministro da Fazenda dele, Fernando Henrique Cardoso. Todo mundo aqui já sabe, que eu vou pôr hoje, que o próximo cara que vai vir ali é o Fernando Henrique. Então o que todo mundo pensa? Pô, Fernando Henrique é o pai do Plano Real, certo. Logo, o Plano Real ocorreu no governo de Fernando Henrique. Não, gente, Plano Real foi no governo do Itamar. Tá bom, gente? Inclusive, dica, vocês que vão estar fazendo nada esse final de semana, já vou recomendar 2 filmes para vocês. Um, que eu acho que eu falei semana passada, chama O Paciente. História de Tancredo Neves. Não é história do Tancredo, é filme nacional os dois. Não é história do Tancredo Neves todinho, não. É só desse episódio da eleição, que ficou naquele de morre, não morre, morre, não morre. Então é aquela baixaria, o Sarney entra, não entra. Muito bom. E outro que eu vi semana passada, eu nem sabia que existia esse filme. Tem no Netflix. Chama Real, um plano não sei o quê. Mas tu escreve Real lá e o Netflix te dá. É a história da criação do Plano Real. Que inclusive, deixa eu dar um aviso. Fernando Henrique Cardoso era o ministro da Fazenda. Mas no filme, ele então é tido como pai do real. Mas no filme tu vê, eu não sei se vocês sabem, Fernando Henrique Cardoso é sociólogo. Então o plano, não foi ele que criou. O plano foi uma equipe econômica, presidente do Banco Central, outras coisas, com um monte de termos técnicos. Fernando Henrique era só o cara que estava como ministro da Fazenda. Mas ele mesmo não entendia nada do plano. Ele é sociólogo, gente. Ele não é economista. Tem até uma cena do filme que o Itamar chega pro cara do Banco Central e fala assim, fulano, só os dois sozinhos na sala. O plano já tinha sido anunciado. Me tira uma dúvida, o cara fala, sim, qual, presidente? De forma bem simples. Me explica como é que é o plano. O cara que é presidente não sabia como é que é o plano, porque é um troço mais complicado. E eu não vou explicar para vocês aqui como funcionava o plano, que não dá. Eu vou dar o básico. Como é que foi o plano real, Clécio? Feito pelo ministro Fernando Henrique Cardoso enquanto ministro. O plano real se baseou no seguinte. 1. Corte dos gastos do governo. Então o governo corta os gastos e introduz uma nova moeda compatível com o dólar. Na verdade, o Plano Real, quando foi introduzido, ele ficou até algumas semanas com uma moeda fictícia chamada URV, Unidade Real de Valor, que durou um tempinho até vir a moeda fixa real, que era 1 para 1. A gente colocou uma moeda compatível com a moeda norte-americana, porque a gente tinha um volume de exportação semelhante ao deles. Então a nossa inflação ficou igual à inflação deles, que é praticamente zero. O governo enxugou os gastos e introduziu uma nova moeda forte. Esse é o único caso que você vai escrever no caderno. O plano deu certo.
Ah, Clécio, hoje não está assim, o dólar está 5 pontos tonto. Sim, mas a moeda está aí até hoje. Então, o único que você vai falar que deu certo, eu vou mostrar nos próximos aqui que deu. Deu tão certo que em 94 o Fernando Henrique abandonou o ministério e lançou-se a candidato a presidente, que é o que eu vou escrever do lado de cá do quadro. Já posso falar. Fernando Henrique só ganhou a eleição graças ao sucesso do Plano Real, porque ele ganhou a fama de ser o pai do real. Não entendia nada. Não, se você pedir para ele te explicar, ele vai falar algumas coisinhas lá, mas é porque se você for ver o filme, esse filme que eu falei, gente, eu vi o filme, prestei atenção nos caras falaram, não entendi nada. Porque um monte de coisa de indexação, de, como é que é? Das commodities do Brasil. Eu não sou economista, gente. Não entendo porra nenhuma disso que o cara tá falando. Tá? Eu tenho que flutuar as commodities para não atrapalhar as ações com a indexação do dólar. Eu falei, de que esse cara tá falando, gente? Os caras com a tabela com um monte de número. Surreal. Não vai cair isso na tua prova. Ô, professor, aí como é que funciona esse negócio de, eu coloquei o real aqui e eles que definem qual é o valor dele, vai ser compatível ao dólar? Não, porque a gente tinha um volume de exportação semelhante ao dos Estados Unidos, então conseguiu fazer essa equiparação na época. Agora, os detalhes técnicos, não ouse me perguntar. E nem vai cair na tua prova. Não vai cair. O Plano Real foi resultado de... Aí veio um monte de item técnico. Não vai cair isso na tua prova. Se você for fazer prova para técnico do Banco Central, aí sim. Mas não é o que você está fazendo, então. Analista do Banco Central, você responde essas coisas aí. Vamos nós aqui. Gente, a partir de Fernando Henrique é que começa mandato de 4 anos, tá? Então, no caso ali, ó, 95 todo, 95, 96, 97, 98. Aí, final de 98, eleição para alguém entrar em 99, tá bom? O que acontece com o FHC Fernandinho? Primeira coisa, foi um governo de estabilidade econômica. Foi, Clécio? Foi. Inclusive, dólar para dólar, eu até brinco. Foi quando os brasileiros tudo viajaram para os Estados Unidos, porque era 1 para 1, né? 500 dólares significa 500 reais. Ah, foi uma baixaria danada, todo mundo bacana, inflação zerada, teu poder de compra aumentado. Foi uma das poucas vezes que a população falou, pô, agora o trem vai andar, o troço está funcionando. Ainda mais, gente, brasileiro adora o que é estrangeiro, né? Nossa moeda é compatível com o dólar, não é com a porqueira qualquer, não é com peso, não é com dólar. Então, porra, tamo ali, pau a pau. O troço tá bom, né? Quem consumindo pra caramba. E tem um negócio bacana, gente. Ao consumir, você faz a roda girar, porque ao consumir você gera mais lucro para aqui, que gera mais emprego, papapá. E o Fernando Henrique, eu nem falei, mas junto com o Plano Real ele fez um troço interessante para comércio externo. Ele aumentou os juros no país, aumentar os juros atrai capital estrangeiro, porque se torna interessante investir no Brasil, que os juros são altos. E diminuiu as taxas de importação, ou seja, deixou entrar muito produto estrangeiro. Traduzindo no português claro, o Brasil se tornou um local interessante para investimentos estrangeiros. Então, muita gente de fora teve interesse em investir aqui, que valia a pena. Foi um período de estabilização, dinheiro no bolso, tudo dando certo, todo mundo sorrindo. Baseado nisso, ele deu início ao processo de privatizações. O que é privatizar? Um menino na outra sala perguntou. É igual o Juscelino que trouxe as empresas de fora? Eu falei, não. Privatizar é pegar uma empresa estatal, que é do governo, e vender. Tá? Por que? Então ele privatizou vários. Vou dar até os exemplos aqui. Por que Fernando Henrique privatizou? Porque ele argumentava que precisava desafogar o Estado. Ou seja, nesse processo de estabilidade econômica, o Estado tem que se preocupar com o bem-estar da sociedade, não com a economia. A economia ela tem que andar solta.
livre. Então, ou seja, ele falava, temos que esvaziar o Estado. Vou falar um negocinho para vocês. Quem concretizou as privatizações no Brasil foi esta criança. Mas quem deu o pontapé inicial, quem falou primeiro em privatização foi o Collor. O problema é que o Collor não chegou a dar tempo de fazer, porque ele sofreu o impeachment. Mas ele, que Collor mesmo, chegou a trazer várias indústrias automobilísticas para o Brasil, mas quem concretizou esse cara? Você pode dar só exemplos disso? Isso aqui? Posso. Companhia Vale do Rio Doce. A Vale, que o Vargas fez em 42, foi vendida, virou Vale. Hoje é Vale, não é? É privatizada. Pode dar outro exemplo? Posso. No Brasil, não é da época de vocês, tá? Mas vamos ver se alguém lembra. Sistema Telebrás. Telefonia no Brasil era pública. Aqui em Brasília, não sei se vocês já ouviram falar, era um troço chamado Telebrasília. Era estatal. Foi vendida, não tem. Depois virou, acho que Brasil Telecom, Oi, sei lá, virou um monte de coisa aí, privado. Outra que privatizou, parte, aí não foi toda, parte do sistema elétrico, Eletrobras. Uma parte foi privatizada. Tanto que vocês lembram que Brasília, até isso aqui vocês pegaram, até pouco tempo atrás, energia em Brasília ainda era pública, era SEB. Agora mudou, é Neoenergia, né? Que é privatizado, mas não foi, mudou em Brasília, mas por exemplo no Rio já era Light, que é uma empresa canadense que já está lá há tempos. Então parte do setor elétrico, setor de telefonia, tentou vender a Petrobras, mas é essa, não rolou. Então ele privatizou, alegando que o gasto que tinha com essas empresas era maior do que o lucro que elas davam. E o dinheiro ia usar para abater dívida externa. Tá? Só um parênteses. Essas privatizações, elas foram feitas baseadas no pensamento de Fernando Henrique. Clécio, o que é o neoliberalismo? Então vamos lá. Intervencionismo, Estado intervindo na economia. Liberalismo, Estado não intervém absolutamente em nada na economia. Neoliberalismo, a economia é livre com pequenas intervenções do Estado. Você pode dar um exemplo? Posso, claro, nós. Sistema de telefonia foi privatizado. Hoje não tem telefonia pública, todo privatizado. Mas o Estado tem um trem chamado Anatel. É um órgão do governo que fiscaliza. Ou seja, você vai privatizar, as empresas privadas podem fazer o que quiser. Não, porque o Estado tem um certo controle. Aviação é tudo privada, mas tem a ANAC. Energia, quase toda é privada, mas tem a ANEEL. Então, ou seja, tem umas agências reguladoras onde o governo tem um certo controle, por isso que é neoliberalismo, tem uma pequena participação do Estado, mas as empresas são livres. Para muita gente, não vamos discutir se privatização é uma coisa boa ou ruim, que não vai cair na sua prova. Tem coisas para os dois lados. Mas para muita gente na época foi bom, porque quando privatizou, abriu, por exemplo, telefonia, abriu para várias empresas. A concorrência fez o preço, não é da época de vocês, é dos seus pais. Mas se vocês perguntarem para ele quando chegar em casa, linha telefônica antigamente era preço de um carro. Era caríssimo. Hoje não, linha telefônica qualquer pessoa tem. Por quê? Tem várias empresas, você pode pegar o que você quiser. Aí o preço... Então, para muita gente foi excelente isso. Pô, estabilidade, empresa privada, real funcionando, eu viajando para Disney, tendo mais empresas mais baratas. E o Fernando Henrique é safadinho. O que ele fez em 97? Em 97 está dentro do governo dele. Conseguiu convencer o Congresso a fazer um acréscimo na Constituição de 88. Que acréscimo? Colocar isso na Constituição. Se você... Olha que a pergunta que eu vou fazer. Se eu estiver perguntando assim, a reeleição para presidente está na Constituição de 88? Está, mas ela não foi feita em 88. Vocês entenderam o que eu falei? Sim. Ela foi feita em 97 e foi jogada na Constituição de 80. Hoje ela está na Constituição. Pode ser reeleição. Clécio, o que significa reeleição? Um presidente ser eleito 2 vezes seguidas. Já vou dar uma dica para vocês, que é o Fernando Henrique que vai aparecer de novo. Fernando Henrique é o primeiro presidente da história do Brasil a ser
eleito. Aí o Vargas, 15 anos, ele não foi reeleito nenhuma vez. Hã? Nem teve eleição a primeira. Aí o Deodoro da Fonseca tem 2 governos. Ele não foi eleito a primeira, a proclamação da República. Primeiro a ser eleito 2 vezes seguida, esta criança. Tanto é que no final de 98 teve eleição. Menino! Adivinha quem ganhou? Fernandinho Beiramar. Mandato sempre 4 anos, tá? 9, 0, 1 e 2. Aí vem o segundo governo Fernando Henrique. Gente, só um detalhe para facilitar o entendimento de vocês, que a gente já vai parar aqui. Da Fernando Henrique para frente, todos os presidentes vêm de 2 em 2, tá? Fernando Henrique 2, Lula 2, Dilma. Dilma é 1,5, mas como se fosse 2, né? Foi eleito 2 vezes, né? Dica. Eu vou mostrar aqui para vocês, se der tempo hoje. Não vai dar, então vai ser semana que vem. As questões. A questão mais recente que chegou pra gente é plano real. Então isso aqui que eu estou dando, já estou dando de acréscimo, mas o mais próximo que nós chegamos até agora foi isso aqui, ó. Tá? Vou terminar aqui, que falta quantos minutos aí que eu tenho? Então dá só para terminar isso aqui. A aula que vem já começa indígenas e revisão. O segundo governo dele já foi o governo ruim, gente. Ruim. Eu brinco, isso aqui é brincadeira, hein? Que no Brasil existe a maldição do segundo mandato. Todo mundo no segundo mandato, Deodoro no segundo mandato renunciou. Vargas no segundo mandato se suicidou. Fernando Henrique no segundo mandato teve a recessão. Lula no segundo mandato teve os reflexos do mensalão. Dilma no segundo mandato sofreu impeachment. Acho que é o destino falando, fica só uma vez. Que esse Brasil tem problemas, ficar 2 dá ruim. O que aconteceu, gente? Já ouviram falar disso aqui? Gente, aconteceu uma crise econômica nos países chamados tigres asiáticos. Singapura, Coreia, por problema deles, não interessa para vocês qual é o problema. Os países chamados tigres asiáticos entraram em crise econômica. Tá? E o que eu tenho a ver com isso? Esses países tigres asiáticos eram conhecidos como países emergentes, ou seja, países pobres que começaram a crescer. E daí? Brasil, nessa época, era considerado um país emergente, um país pobre que está crescendo. O que os investidores internacionais imaginaram? Se os tigres asiáticos entraram em crise e o Brasil tem uma economia semelhante, continua o raciocínio. O Brasil vai entrar em crise também. Então, antes que isso aconteça, o que vários investidores internacionais fizeram? Tiraram o dinheiro do Brasil. Ao tirar o investimento do Brasil, o Brasil caiu. Não existe nenhum país do planeta que é 100% autossuficiente, gente. Você depende. Se você tirar todo o capital estrangeiro agora, o país quebra. Foi o que aconteceu no segundo governo Fernando Henrique. Tanto que aqui, o real já estava dando, o dólar, se não me engano, já estava dando R$4. O que era 1 para 1, já está 4. Então aqui o real já estava, hoje está 5 alguma coisa, né? Já estava marromeno. Tanto é, que eu vou dar uma pausa aqui, tanto é que basicamente isso aqui acontece no governo. Aí começa a inflação de novo a subir, bem menos do que era antes. Graças a Deus a gente nunca mais chegou no nível que estava lá na década de 80. Mas começou a cair em relação ao que estava. Aqui está bonito, aqui está ruim. Tanto é que vocês sabem que quando um presidente sai, Fernando Henrique tinha que sair de qualquer jeito, bom ou ruim, porque não dá para ele ficar, já fez 2 vezes. O presidente indica um candidato. O candidato dele é José Serra, que não ganhou. Sem eu falar, gente, que a aula que vem eu ponho. Quem é um cara que vem aqui? Lula, que na época, hoje eu não sei, mas na época era a oposição dele. Por que muita gente faz jogo? Como é que tá o governo Fernando Henrique? Uma merda. Então vou votar no contrário. Quem é o contrário dele na época? O Lula. E é aí que o Lula ganhou. O Lula ganhou em cima da crise dele. Amados, como é que funciona? A aula que vem, teoricamente eu já poderia parar aqui. A aula que vem eu vou gastar 5 minutos, 5 minutos mesmo, para falar Lula 1, Lula 2, só para passar batido. Vou dar aula de indígenas e se der a gente já faz as questões. E aí já começa a revisão. Tá bom? Semana que vem. Semana que vem a gente já ganha já a linha do tempo lá. Oi?
Eu devo falar dela aqui, se der tempo, eu mostro ela aqui na sala e já mando no site depois pra vocês. Mas só semana que vem, então não adianta pensar, Clécio, cadê a linha do tempo? Não, eu não vou mandar agora, não. Tenho que primeiro mostrar ela pra vocês. Senão não dá certo. Vou tirar isso daqui. Falou, gente? Agradecido, pessoal de casa, muito obrigado. Marilu, minha filha.